Olá pessoal, aqui é a Natália e hoje vou falar sobre o Augur Estelar Etraios, no Baluarte da Noite normal e heróico. Essa é uma luta de 3 fases com habilidades bem similares entre elas. Existe uma pré-fase que dura só até Etraios chegar em 90% de vida. Nessa pré-fase, Etraios atinge o tanque com um estouro estelar que causa bastante dano arcano. Não é necessário trocar o taunt nessa pré-fase, então o tanque deve usar cooldowns defensivos se necessário. Ele também atinge alguns jogadores com ejeção da coroa, causando dano moderado imediatamente e mais 450k de dano a cada 2 segundos por 8 segundos. Quando chega em 90% de vida, Etraios começa a primeira fase de fato, que é marcada pelo gelo. Antes de tudo, pausa aí. Contemplem esse cenário maravilhoso, simplesmente contemplem. Ok, pode voltar pro guia. Essa fase requer uma atenção muito maior dos tanques do que qualquer outra pessoa. Etraios fica usando explosão de gelo constantemente, causando uma quantidade bem alta de dano de gelo no tanque e todos num raio de 6 metros. Por causa disso, ninguém, nem mesmo o off-tank, devem ficar perto do tanque atual. A habilidade mais importante da fase, e que também é preocupação dos tanques, é puxão gravitacional. A cada 30 segundos, o tanque é marcado com um círculo roxo de 5 metros ao seu redor durante 10 segundos. Quando esse tempo acaba, um impacto do cometa atinge o alvo, causando muito dano ao alvo em todos no raio do círculo. O impacto aplica nos jogadores atingidos o debuff Zero Absoluto, que causa bastante dano a cada 2 segundos. Um círculo de neve fica em redor desse jogador, e a única forma de retirar o debuff é se pelo menos 3 pessoas entrarem nessa área. Porém, os jogadores que ajudarem a remover o Zero Absoluto recebem um outro debuff que dura 12 segundos, chamado Gelado. Caso a pessoa congelado entre em contato com o Zero Absoluto de novo, ela fica congelada. Para lidar com isso, você vai precisar dividir a sua raid em pelo menos 2 grupos. Vamos chamar de grupo A e grupo B. Cada grupo precisa ter pelo menos 5 pessoas. Se a sua raid tiver muita gente, podem formar um terceiro grupo. Façam marcas na sala, e cada grupo deve ficar estacado em sua marca desde o início da luta. Logo que o tanque for marcado pelo puxão gravitacional, ele deve se afastar do boss e o off-tank taunt. Logo que o impacto do cometa atingir, o tanque deve passar em cima do grupo A para remover instantaneamente seu debuff do Zero Absoluto. Em seguida, Etraios reaplica o puxão. No total, ele usa esse puxão 3 vezes seguidas no mesmo alvo. Ou seja, logo que remover o Zero Absoluto, o mesmo tanque já vai receber de novo o círculo roxo e o cometa. Depois que receber o segundo cometa, ele deve correr para cima do grupo B, que estará sem o debuff gelado. No terceiro cometa, o debuff gelado do grupo A já vai ter resetado, então entre novamente nele para limpar o Zero Absoluto. Logo que esse ciclo de 3 puxões acabar, o tanque que tinha ficado com o boss vai ser marcado e a troca de taunts acontece de novo. O novo tanque marcado deve fazer o ciclo inverso, indo primeiro no grupo B, já que o grupo A ainda estará com o debuff gelado. Essa é a parte mais complicada de toda a luta. Se você matar isso, todo o resto é bem simples. Periodicamente, Etraios vai marcar um jogador que espalhará o debuff Ejeção Gélida nos 3 amigos mais próximos. Esses jogadores vão receber dano periódico durante 10 segundos e terão a velocidade de movimento reduzida progressivamente, chegando a um ponto em que você mal consegue se mover. Um círculo fica marcado ao redor dessa pessoa, e quando o debuff expira, eles causam muitíssimo dano na área. O alvo em si já recebe muito dano, sendo necessário usar um cooldown defensivo. Logo que forem marcados, os jogadores devem se afastar dos companheiros imediatamente para que nenhum alvo adicional seja atingido pela explosão. Após algum tempo de luta, Etraios canaliza a Nova Frígida. Ele causará 4 milhões de dano em todos no grupo, mas o dano é reduzido para cada jogador que estiver em um raio de 5 metros, até um máximo de 4 pessoas. Como vocês já estarão estacados nos respectivos grupos, essa habilidade não será um problema. O tanque que estiver com o boss pode estacar com os melis quando Etraios começar a lançar a nova, porque durante esse curto tempinho ele não usa explosão de gelo. Tem que se reposicionar bem rápido depois. É possível que haja um tanque afetado pelo puxão gravitacional nessa hora, então ele deve usar um forte cooldown para sobreviver ao dano sozinho. Quando Etraios chega em 60% de vida, ele entra na segunda fase. Ela é extremamente mais simples que a anterior, apesar de ser chata. Todas as habilidades da fase anterior são substituídas. A explosão de gelo se torna o estouro vil. Etraios usa essa habilidade com frequência no tanque, aplicando um debuff que causa dano periódico de fogo e estaca.
Infelizmente, não é esse debuff que dita as trocas de taunts, então vai ser necessário usar cooldowns fortes para sobreviver quando os stacks acumularem muito. A ejeção gélida se transforma na ejeção vil. Ela atinge alguns jogadores com um debuff que causa 300k de dano de fogo a cada 2 segundos por 8 segundos. Cada tique desse debuff deixa no chão uma pocinha de fogo verde, que, obviamente, causa dano a quem ficar em cima. Espalhem-se nessa hora e deixem as poças nas bordas. Etraios ainda usa no tanque ativo o puxão gravitacional, mas ele é um pouco diferente da fase anterior. Ele dura 5 segundos ao invés de 10, e quando expira, um meteoro vil atinge o alvo e todos na área roxa sinalizada. Ele causa muitíssimo dano e limpa as poças de fogo verde que estiverem no lugar. Ele reaplica mais 2 vezes, assim como no ciclo da fase anterior. O tanque marcado deve correr para algum lugar com bastante concentração de poças. Cada meteoro causa bastante dano ao alvo, e eu vejo muitos tanques morrendo porque acham que esse dano é igual ao do cometa da primeira fase. Use cooldowns defensivos. Algum tempo depois do início dessa fase, Etraios usa Nova Vil. Ele causa 8 milhões de dano em todos no grupo, mas esse dano é reduzido quanto mais longe os jogadores estiverem do boss. Quando a Nova estiver sendo lançada, todos no grupo, sem exceção, devem grudar nas bordas para se afastar o máximo possível. Quando Etraios chega em 30% de vida, ele entra na última fase da luta e perde as habilidades anteriores. Seu estouro vil se torna o estouro do caos, que aplica um debuff que causa dano periódico ao tanque durante 6 segundos. Quando expira, o debuff pula para 2 alvos e cada um recebe metade dos stacks do alvo inicial. Em um determinado momento, todos do grupo vão ter esse debuff. Os tanques devem procurar tauntar a cada 6 stacks. Se vocês acumularem muitos, os DPS ou healers que receberem a propagação podem não sobreviver. Periodicamente, alguns jogadores são marcados por excreção do caos por 8 segundos. Eles recebem 700k de dano imediatamente e mais 700k de dano quando o debuff expira. Logo que ele expira, alguns ADs chamados Filhos do Caos surgem no lugar. Eles não fazem nada além de atacar o alvo e cada ataque deles aplica um stack de estouro do caos. Para essa fase, a gente estaca no boss logo que as poças verdes somem. Dessa forma, os ADs vão todos nascer próximo e como eles têm poucas vidas, eles simplesmente evaporam. O puxão gravitacional continua acontecendo no tanque, mas ele age de maneira diferente. Ele é usado apenas a cada 1 minuto e só atinge uma vez, ao invés do ciclo de 3 hits das outras fases. Quando o puxão expira, um AD grandão chamado Coisa que Não Deveria Existir aparece no lugar. Nessa hora, usem o Bloodlust, Time Warp ou Heroísmo e matem ele o mais rápido possível. O AD não pode ser tancado do lado de Etraios, ou ele concede um escudo que reduz em 99% o dano recebido. Periodicamente, o AD lança o Testemunho do Caos. Ele causa muito dano em todos no grupo e aplica Fear em quem estiver olhando para ele. Ou seja, na hora que ele estiver lançando o testemunho, virem de costas. Após algum tempo do início dessa fase, Etraios usa Nova do Caos. Ele causa 718k de dano de sombra em todos no grupo e aplica um stack de estouro do caos. Em um determinado momento, esse dano ficará incurável, então essa fase precisa ser finalizada rápido. Caso o DPS do seu grupo esteja bom, ignorem o segundo AD e foquem apenas no boss, lembrando de virar de costas na hora do Fear. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Para críticas ou dúvidas, deixe nos comentários. Boa kill e bom loot a todos.